Acabei de chegar aqui na Câmara Municipal dos Vereadores de Fortaleza para uma audiência pública para tratar da regulamentação dos motoristas por aplicativo. É isso aí, o governo federal, quando entrou no governo, veio com força tentando regular os aplicativos, mas através de manifestações nossas, dos motoristas por todo o Brasil, e até mesmo a imprensa divulgando, demonstrou que os motoristas eram contrários ao modelo de regulamentação inicialmente proposto. Hoje, aqui na Câmara Municipal dos Vereadores de Fortaleza, uma nova proposta está sendo posta à mesa, a PL 152 de 2025. E o autor da proposta, o deputado Luiz Gastão, estará presente. Então, nós estamos aqui novamente presentes para que essa proposta que possa ser aprovada não venha trazer benefícios apenas para as empresas e a arrecadação para o governo, e sim traga para nós, na nossa categoria, reais melhorias. Vamos ver quem eu encontro aqui hoje na Câmara Municipal, velhos amigos. Vixe, encontrei logo o Lais, ó, meu irmão, o Lais do aeroporto. Rapaz, é uma satisfação aqui estar do seu lado, né? Como você bem falou, nós paramos aquela PLP 12, né? Que beneficiava tanto as empresas como outras coisas, não quero nem levar aqui. Só que hoje, motorista, hoje, vocês têm a chance de estar aqui na Câmara dos Vereadores para reclamar. Porque em grupo, em mesa, em resenha, aí depois que passar tudo aqui, depois do dia 15 de novembro, aí a coisa morreu. Viu? E o Lais já veio preparado, olha aí, ó. Que é isso aí mesmo? Bora, motorista, estamos aqui na Câmara dos Vereadores para o relator e o chefe da PL 152/2025. Daqui a pouco vai começar. Juntos! Bora, pessoal! Roger, a pauta de hoje, discutir a regulamentação da profissão de motorista de aplicativo. É um assunto que de início ele causa confusão, porque as pessoas dizem assim, olha, mas em 2018 já foi votada a lei, que criava um modal de transporte de pessoas remuneradas por aplicativo privado, e agora é discutir a profissão. Sim, e nós estamos nessa luta junto. É isso aí, sempre, com você sempre. Da mesma forma, convidar também o deputado Augusto Coutinho, a quem não só faz parte da comissão, mas foi designado como relator da matéria, e a ele vai caber justamente o relatório que será apresentado à comissão e que vai nortear esses trabalhos. Queria também uma discussão muito importante e muito atual hoje nesse momento. Vamos convidar o deputado Gastão, que é autor do projeto, aqui no mesa conosco, nosso anfitrião, quem provocou esta reunião. Bom, só para deixar das informações iniciais, a Câmara tinha vários projetos, mais de 20 projetos que falavam sobre o tema. Foi feito um apanhado, foi feito um resumo, o deputado Gastão coordenou esse trabalho e se apresentou algo que fosse uma parte de cada um dos projetos. Então há um projeto base para que a gente pudesse começar a trabalhar numa comissão especial, num texto que, em tese, traz um pouquinho de cada ideia do que existia na Câmara Federal. Então, foi montada essa comissão, eu fui escolhido presidente, nosso amigo Augusto Coutinho, que já vem trabalhando nisso já há algum tempo, é o nosso relator do conhecimento de causa, e nós estamos, primeiro, ouvindo cada um de vocês. E estamos nos expondo também aí aos estados, conversar, porque nem sempre os senhores e as senhoras podem ir a Brasília para conversar conosco. Daí, eu e o deputado Augusto Coutinho começamos a não só ouvir as categorias, discutir o projeto. Então, ao conceber o PLP 152, nós buscamos enfrentar alguns pontos e algumas situações para termos uma base de legislação. Então, a primeira coisa que nós buscamos dentro desse projeto de regulamentação, ele busca regulamentar as atividades de transporte privado individual de passageiros, coleta e entrega de bens realizados por meio de plataformas digitais. A proposta abrange motoristas, entregadores e demais trabalhadores plataformizados, estabelecendo um marco legal que busca conciliar inovação tecnológica com proteção social.
Dentro de alguns pontos, nós buscamos que o projeto tivesse, e ele busca que nós tenhamos transparência com relação ao algoritmo, que é um problema sério que se tem com relação aos algoritmos. O projeto obriga que as plataformas a revelarem os critérios de distribuição de serviços, avaliação de desempenho e ranqueamento. Hoje você trabalha numa plataforma e você não sabe qual é o critério que você está sendo afastado, qual é o critério que está lhe colocando mais e a forma que você atua. Então isso terá que ser aberto e as plataformas terão que informar isso e de que forma isso vai fazer. E aí o projeto vai buscar, nós temos as linhas básicas, mas essa escuta é justamente para aprimorar esses pontos. Segurança jurídica, o contrato que formaliza os direitos e deveres, evitando arbitrariedade como bloqueios injustificados ou punição sem justificativa. Hoje, muitas vezes, você é afastado da plataforma, você é afastado do serviço e não sabe nem por que foi, e não tem a quem recorrer. Prevenção de discriminação algorítmica. Com acesso aos parâmetros, o trabalhador pode contestar as decisões automatizadas. E isso também tem que estar dentro do projeto para que você entenda quais serão esses parâmetros. Estabilidade operacional, regras claras que reduzam conflitos e aumentam a confiança entre plataformas, trabalhadores e consumidores. Das responsabilidades das plataformas, o recolhimento automático das contribuições. O trabalhador não precisa se preocupar com burocracias ou atrasos. Caberá à plataforma essa responsabilidade. Responsabilidade objetiva por danos. Em caso de prejuízo ao consumidor, a plataforma responde diretamente. Garantia de identidade e segurança. Verificação dos trabalhadores e controle da qualidade dos serviços prestados. Fiscalização e transparência. As plataformas devem manter registros acessíveis sobre remuneração, avaliações e algoritmos. Remuneração e transparência. Esse é um ponto que cabe e nós vamos discutir. Há uma discussão muito forte com relação à tarifa mínima, com relação a salário ou não. E nós buscamos uma fórmula que desse um norteamento para essa discussão. Então, nós já buscamos estabelecer um teto máximo, não é mínimo, é máximo, de 30% do valor cobrado na corrida. A plataforma não poderá ficar com mais de que 30%, e 70% é para o trabalhador. E dentro dessa forma, isso não quer dizer que não se possa, nas discussões, estabelecer de que qualquer corrida não poderá ter um valor inicial menor do que X, que aí garantiria uma partida, mas isso é uma discussão que cabe dentro do projeto. Mas o objetivo era se ter. Hoje nós sabemos que em algumas corridas a plataforma chega a ficar com 50%, 60% e repassar apenas 30% para o trabalhador. Então nós quisemos com isso balizar o máximo. Isso não quer dizer que a plataforma não possa ficar com 10%, pagar 90%, ficar com 20%, mas você teria que ter um parâmetro. E esse parâmetro também, ele não afeta a livre concorrência e o preço de mercado, porque quem vai estabelecer esse preço da corrida, quem vai estar negociando o preço da corrida junto ao consumidor é a plataforma. E ela é livre para fazer o preço dela, mas ela sabe, se ela abaixar demais o preço, ela também não vai receber. E aí se pode discutir. Proteção contra tarifas ocultas. O projeto exige que todas as taxas, descontos e gorjetas sejam discriminadas de forma... As plataformas, elas são intermediárias de relações jurídicas. Então, elas unem dois ou mais lados de uma relação jurídica, possibilitando, por intermédio da tecnologia, a oferta de serviço. Então, recentemente, no dia 30 de agosto, ocorreu uma Assembleia Nacional dos Trabalhadores por Aplicativo de Transporte, o relator Coutinho, sim? Então, foi definido algumas emendas justamente para esta PL que vocês estão discutindo. Os motoristas botaram como principais pontos, eles defendem 80% do valor das corridas, vocês chegaram a 70% na PL, já houve alguém defendendo 75, 25, ok.
adicionais noturnos e feriados, porque isso consta já na Constituição, etc. Um valor diferente para quem trabalha num feriado ou em um período noturno. Outra coisa, royalties sobre dados da plataforma, porque isso as plataformas elas geram dados que são vendidos a outras empresas e os trabalhadores que são geradores dos dados, eles devem receber o royalty sobre esses dados gerados pelas plataformas. Verificação dos passageiros com selfies constantes, como é feito com os motoristas. Pelo menos se não é antecedente criminal, porque o antecedente criminal pode ser anticonstitucional, porque um trabalhador ao ser contratado é uma coisa, uma pessoa ao solicitar um serviço, não é necessário que o antecedente criminal da pessoa pode solicitar o serviço. Mas uma selfie, para garantir que aquela pessoa que está dentro do carro, e tudo, é possível, uma selfie, né? Seguro obrigatório, que as plataformas têm um seguro obrigatório de até R$150 mil para cobrir eventuais danos, também é viável e é justo. Contribuição previdenciária diferenciada. Aí eu chego agora, isso aqui foi o que eles falaram em Assembleia, eu chego agora na minha experiência pessoal, agradeço a Deus e a vocês por poderem contribuir com essa categoria que eu sou inserido. Existe uma categoria anterior à nossa. Em toda a capital tem taxistas. Atualmente, o quilômetro do taxista aqui em Fortaleza, na bandeira 1, é de 42 quilômetros. Então eu acredito que se nós lutássemos junto com taxistas, se nossa tarifa mínima fosse 60% do táxi, nossa bandeira 1 seria 2,5. 2,5 a bandeira 1. E aos domingos, noturno e finais de semana, o taxista bandeira 2 é 4,49, 60% seria 2,70. O que eu acho isso interessante é porque muitos falaram com a previsibilidade de ganho e de reajuste. Quando eles entrassem em luta para reajustar a tarifa dele, a gente entrava junto, parava todo mundo junto, parava a cidade, quando eles aumentassem, a gente aumentava junto. Toda a capital tem taxista. E o nosso trabalho não é diferente do deles. Se a tarifa mínima nossa fosse 60% dos táxis, a gente teria uma previsibilidade tanto de ganho mínimo como de reajuste. Isenção, como do taxista, do IPI e ICMS na compra de carro zero. Então, eu quero trazer mais conforto para os passageiros, incentivar a indústria nacional, porque nós trocaríamos de carro mais constantemente, como também o motorista teria menos despesas, uma parcela menor, aumentaria os seus ganhos também através da diminuição de despesa. Isenção de IPVA também aumentaria nossos ganhos. Isenção de IPVA. E a contribuição previdenciária diferenciada, porque um MEI pagou hoje R$ 76,90. Pelos meus cálculos aqui, se for determinado 5% de 2 mil, que é 25%, o motorista fatura bruto 8 mil. Isso é importante, seu relator. O motorista fatura bruto 8 mil. É entendido que 25% é o ganho dele, 2 mil. 5% daria R$100. Mais 14% desse valor, diz que a tarifa variaria entre 5% e 14%, 14% já seria R$280. Seria muito alto essa contribuição, muito alta a contribuição de 280 previdenciária para quem ganha 14%, seria o mínimo de 5% já seria mais que o meio, e 14% seria absurdo. Bom, foi essa a minha contribuição. Muito obrigado pelo seu trabalho. Contamos com o senhor.